O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, quarta-feira, dia 14, celebramos a 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Muito bem, povo de Deus. O Evangelho de hoje, ele vai na mesma linha do Evangelho de ontem. É Jesus, mais uma vez, questionando as regras, as normas dos fariseus. Gente, talvez você fique perguntando assim, mas que são os fariseus? Não são pessoas normais? São pessoas normais. Então, farisaísmo ou fariseu era um movimento, como os saduceus. Hoje nós temos os movimentos. Naquela época também tinha os movimentos e as pessoas iam agregando, iam se acostumando àquele tipo de movimento. Então tinha o mestres da lei, que eram fariseus, e tinha mestres da lei que não eram fariseus. Tinham anciãos do povo que eram fariseus e outros não eram fariseus. Então dependia quem se agregava. Não era uma religião, era um movimento cheio de regras e normas. Cheio de regras e normas. É a mesma coisa hoje, um padre, um bispo, enfim, ou alguém religioso, começar um movimento ou retomar certos movimentos do passado, colocando regras, normas e isso e aquilo. Lógico, hoje teria que ser aprovado pela própria igreja, mas muitas vezes ainda acontece isso. Eu estou dando um exemplo. Naquela época é assim também. O farisaísmo começou exatamente assim, cheio de regras, cheio de normas, não podia tocar não podia tocar no doente, no enfermo, não podia trabalhar ou colher espigas de trigo no sábado, enfim, tudo aquilo que Jesus acabou fazendo, tudo aquilo que os discípulos de Jesus acabou fazendo, Jesus permitiu. Por quê? Porque ia não contra, mas ia no contrário à regra, para mostrar para o farisaísmo, para o fariseu, que não é bem assim, que são pessoas. Principalmente eram excluídos da sociedade, entre os fariseus, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Mas também tinha o coxo, o cego, o surdo, o aleijado, o feridento, o cheio de feridas, o leproso, enfim, tinha que ficar longe da sociedade. Então tinha um monte mas principalmente esses três que eu falei no início, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Como que Jesus, se veio da parte de Deus, ia deixá-los para fora? Não, ele começou a incluir e começou a mostrar para o farisaísmo, ou para o fariseu, que isso era possível. Tanto que mostrou. Acreditou quem quis, acreditou quem teve o desejo de seguir a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, Jesus está dizendo dos fariseus que eles pagam o dízimo da hortelã, da arruda, isso e aquilo, mas deixam a justiça do lado. Ele falou, você tem que fazer uma coisa e outra. Você tem que devolver o dízimo, mas o dízimo não pode ser uma justificativa. Você tem que devolver o dízimo de tudo isso, Jesus está dizendo aos fariseus, e lógico a todos nós também, mas também praticar a justiça. Se não pratica a justiça, então a letra, mais uma vez, a lei fica vazia. Tenham todos um bom dia, Deus abençoe, Deus os guarde, a mãe do perpétuo socorro vos cubra com seu manto sagrado. Amém.